relação a tratamentos do pé, né? Eu comecei com uma úlcera aos 22 anos, uma pequena ferida. Normalmente quando a pessoa tem úlcera, ela esconde isso. Primeiro porque ela não sente dor, porque a úlcera vem junto com uma neuropatia, vem com a falta de sensibilidade, então você não sente dor, é uma coisa que fica ali por dentro do sapato, normalmente é um sapato que não é adequado, você faz o curativo com aquilo que você tem em casa ou nem faz. Então quando você fala para as pessoas, você sabe que existem curativos que te auxiliam, você sabe que existe uma série de tratamentos, as pessoas não sabem. Na verdade, as pessoas imaginam que a hora que ela tem uma ferida, o próximo passo dela é a amputação. Tive dois problemas. Se formou uma bolha embaixo do dedinho por causa da neuropatia diabética e não percebi. Se abriu, ficou infectada e já começou uma osteomielite ascendente na hora que fui para o médico. Aí amputaram o dedinho, mas depois disso nunca mais tive problema. A única coisa é que por causa da neuropatia eu não tinha sensibilidade no pé. E sempre por causa da neuropatia eu percebi que tinha um pouco de instabilidade, especialmente no segurar o equilíbrio lateral. A missão, por exemplo, do grupo que a gente representa aqui no Brasil, da Barefoot International, é exatamente de evitar as amputações desnecessárias, que isso infelizmente acontece ainda no mundo inteiro. Então, amputação é prevenível sim. Para a gente prevenir a amputação, a gente tem que principalmente prevenir as ulcerações. Para a gente prevenir a ulceração, a gente tem que educar o profissional, educar o paciente, educar a família e principalmente identificar aqueles que têm risco de ulceração. Então a gente sabe que a úlcera de pé diabético é resultante de um processo fisiopatológico, né? Então a gente tem que adotar as boas práticas. E no que tange ao tratamento tópico, pela primeira vez, o consenso recomenda uma cobertura para o tratamento da úlcera de pé diabético, o que eu considero um grande avanço, porque até então a gente não tinha. Os principais cuidados que a equipe profissional deve ter diante de uma úlcera nos pés seria, claro, primeiramente capacitar esses profissionais, né? Não é somente a questão da educação, mas é a capacitação para um cuidado adequado. Claro, manejar a infecção de forma adequada, porque a grande maioria das úlceras, mais de 50%, tem de fato algum grau de infecção. Outro ponto importante, o cuidado com a úlcera, o cuidado local com a lesão. Isso envolve desde um desbridamento também adequado, como os cuidados tópicos, que são fundamentais. Ao lado disso, um ponto importantíssimo que infelizmente não é aplicado de forma correta e muitas vezes nem é aplicado, que é a descarga, o chamado offloading em inglês. Se você faz tudo isso e você não tira a carga do paciente, do peso do paciente, ele vai continuar andando, caminhando, porque ele não sente e, logicamente, aquela pressão não vai ser aliviada. E outro, por fim, dado extremamente relevante, que é o grande, digamos assim, norteador desse processo, é a revascularização. Falando exclusivamente de um pé neuropático, né, um pé diabético, esse pé eles têm as neuropatias sensitiva motora autonômica, vão ter as alterações, né, de biomecânica de marcha, que vai ter encurtamento de tendão, encurtamento de fáscia, diminuição de mobilidade articular do tornozelo, e isso vai acarretar pressões. E quando aumenta a pressão na região plantar do pé, vem essas hiperqueratoses, que vem as pré-úlceras, as úlceras, infecções, as amputações. Então, através dos recursos terapêuticos, seja de palmilha calçado ou offloading, né, mais os curativos avançados ativos que existem no mercado, a gente consegue reabilitar também esse paciente, né, para promover uma qualidade de vida melhor até a reabilitação total dele. Então, nas primeiras feridas que eu tive, que foram pequenas, eu sempre busquei ajuda médica. E eu lembro que nessa ferida que eu tive aos 22 anos, eu ia num médico
E ele fazia toda semana o meu curativo. Então eu fiquei 1 ano para fechar essa ferida. Na outra ferida eu descobri a tecnologia dos curativos. Que eu falo hoje que os curativos não servem só para ferida. Os curativos, inclusive hoje, com o meu pé todo anatomicamente alterado, eu utilizo para prevenção também. Porque aonde eu tenho calosidades, eu coloco os curativos que têm essa tecnologia. Então, ao longo do tempo, eu fui conhecendo aquilo que tinha, mas conhecendo na dor, depois de ter a ferida. E hoje eu vejo a importância das pessoas conhecerem antes. Olha, o que eu posso fazer antes da ferida piorar? Falta, em relação a essa doença, uma cultura geral. Eu conheço as pessoas que pediram acompanhamento médico só na hora que ficaram com o pé totalmente preto. Aí entenderam que tem alguma coisa que não funciona. A gente não pode perder tempo, o paciente não pode ficar sendo encaminhado, esperar meses numa fila de espera de uma regulação para ser encaminhado. Então ele precisa ser triado, verificada a urgência e necessidade e encaminhar esse paciente o quanto antes, porque o tratamento atempado é muitas vezes a chave para que ele possa salvar o membro dele. Então, mais uma vez, traz à tona que falta educação e informação para essas pessoas. Porque quando essas pessoas tiverem consciência daquilo que elas podem fazer, que existem inúmeros tratamentos à sua disposição, talvez elas consigam tomar força para falar, olha, eu estou com uma ferida no pé, o que eu posso fazer? Preciso procurar alguém, porque tem uma série de coisas que eu posso fazer para evitar que eu ampute um membro.